Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenharia de dados e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tipagem de dados. O que é tipagem de dados? Fica até o final do vídeo para saber. Valeu! Então, galera, nós vamos falar hoje sobre tipagem de dados. O que são essas tipagens, né? Tipagem pode ser também chamado de tipos de dados, como eu expliquei na aula passada para vocês. Eu separei, né, tipos de dados como seja a parte de estrutura de dados, tipo de estrutura de dados, e a tipagem vai ficar sendo como essa parte de classificação de dados, ou seja, vai classificar se o seu dado, por exemplo, é um texto, é um número, é uma data e etc, né? E essa classificação ela serve exatamente para quê? Essa classificação ela serve, por exemplo, quando você vai criar um banco de dados, para você definir se aquela coluna, né, que você vai definir, ela vai ser um texto, qual vai ser a largura, né, daquela coluna, ou seja, o tamanho, se ela vai ter 10 caracteres, 100 caracteres, se vai ser um número inteiro, um número decimal, se vai ser só data, data e hora, enfim. Todas essas variáveis, no sentido de eh, possibilidades que você tem de classificar o dado, tudo isso vai influenciar em performance, vai influenciar em ocupar armazenamento, vai influenciar na lógica e em regras de negócio, né? Você pode, por exemplo, você tem um CPF, não tem necessidade de você setar esse CPF, que são somente números, né? Vamos ignorar os pontos, vamos dizer que não tem os pontos nem o tracinho, não tem necessidade de você colocar isso como número se você não vai realizar agregações. Talvez seja mais vantajoso você manter esse CPF como um texto e assim por diante. Então, pessoal, para a gente continuar aqui o assunto, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar um comentário, que isso é o que gera engajamento aqui pro canal, tá? É de graça, então vamos lá, ajuda se você estiver gostando dessa playlist, tá? Já temos alguns vídeos aqui na playlist Conceitos e Fundamentos. E é isso aí, vamos lá. Então, dados do tipo texto, né? Então, primeira tipagem, primeiro tipo de dado que eu vou explicar para vocês, eu vou dar exemplo de alguns, vou me estender extremamente com tudo, né? Porque aqui são conceitos e fundamentos essenciais, aqui é o básico para você compreender e conseguir se dar bem na área, igual eu já vi explicado algumas vezes. Então, a gente tem aqui dados do tipo texto. Eu dei alguns exemplos aqui, ferramentas, né, tecnologias que utilizam o dado do tipo texto e como elas possuem várias formas de serem chamadas ou não só apenas chamadas, mas são formas que realmente influenciam na forma como essa construção é feita. Por exemplo, no SQL nós temos o char e o varchar, por exemplo, né? O char ele tem um tamanho fixo, então ele sempre vai ocupar aquele tamanho fixo. Definir, por exemplo, 2, né? Está setando sigla de UF, de Distrito Federal, né? Então DF, São Paulo, SP, enfim, a unidade federativa. Então ele sempre vai ocupar 2 espaços e tudo tem uma vantagem, diferente do varchar. O varchar, ele, se você colocar 10, o espaço de 10 e você ocupar só 2, ele vai ocupar só 2 e não os 10. Se fosse no char, ele ia ocupar os 10. Enfim, esse é um assunto mais direcionado para banco de dados, por isso que eu não vou tentar não ser tão expansivo na explicação para não confundir, porque às vezes vocês não vão pegar agora alguma matéria específica de banco de dados e pode confundir a cabeça de vocês. Então vamos lá. Então, cada ferramenta possui aí uma forma, né, de setar, de classificar como texto. Então o SQL tem esse nome, o Python tem o str de string e o Power BI tem esse nome aqui de texto. Por que eu coloquei isso aqui para vocês? Para vocês entenderem que, no final das contas, de modo geral, o que vai mudar mesmo é só como é chamado. Igual eu falei, no SQL tem essas diferençazinhas, porque é mais ali na parte de geração de dados, né? Quando a gente está gerando as fontes de dados, então quando você está gerando o banco de dados tem essa questão. Acabei entrando de novo, né? Falando, mas vale a pena entrar nesse assunto mais específico, né? Vale a pena estudar banco de dados. Esse curso não é um curso de banco de dados. É isso que eu quero dizer.
Foi mal aí. Então, um exemplo que a gente tem, por exemplo, é o nome de uma pessoa, igual tá aqui, né? Eu deixei aqui, eu criei até uma tabelinha, né, para dar de exemplo para vocês. Então, nessa tabelinha, nessa primeira coluna, nós temos o exemplo aqui de um nome de uma pessoa, não é um endereço. Eu coloquei nome de pessoa ou um endereço, por exemplo, aqui, mas aqui é o nome de uma pessoa, beleza? Dados do tipo numérico, né, que seria ali um inteiro, um float, né, que seria basicamente o número inteiro e o número decimal, certo? E tem aqui as formas de serem chamadas, né, em cada ferramenta, tecnologia. Então, por exemplo, pode ser uma quantidade de produto, valor de uma venda, que é o salário, né, o salário do João aqui. Então, aqui a coluna é o texto com o nome dele e o salário o salário do João aqui. Por exemplo, se aqui fosse uma coluna de inteiro, eu não conseguiria escrever o nome do João numa coluna de inteiro, certo? Daria erro. Para próximo dado aqui é o tipo lógico, que é o booleano. Então esse aqui ele é o 01, né? É o bit. Então ele é o verdadeiro ou falso. Ele tem essa lógica, né? De verdadeiro ou falso. Então o SQL, né? Ele tem essa nomenclatura bit, o boolean, bool no Python. Power BI, você vai ver lá na hora de você mexer na tipagem de dados verdadeiro ou falso. Então ele mostra ali o status, né? Ativo, inativo, verdadeiro, falso, etc. Isso basicamente você usaria, né? Se você realmente pensando em ocupar somente a parte de armazenamento, isso aí economiza bastante espaço, né? E ajuda bastante na criação, né, de uma tabela do banco de dados, por exemplo. E é importante entender que tudo isso implica quando você for mexer numa tabela, não só na parte de geração de dados, né? Na hora de você, por exemplo, o cliente for inserir um dado, que é a primeira etapa ali, né, do ciclo de vida dos dados que a gente já começou a dar uma olhada, né? E aí essa parte ela mostra exatamente essa questão por exemplo, de você setar corretamente e isso ajudar você a economizar espaço, né? Enfim, como eu falei. Vou continuar aqui. Dados do tipo temporal, certo? Então é hora, data e hora, só hora. Aqui, por exemplo, está no formato americano, mas podia ser no formato brasileiro. Isso é você que define. Você pode fazer essas alterações. Inclusive, você pode, quando você está já numa etapa seguinte de fazer tratamento de dados, se existir a necessidade dentro da regra de negócio, você pode alterar vários outros formatos. Você pode fazer essa conversão de formatos, né? Às vezes você precisa transformar um número em texto, uma data em texto, enfim. São alguns exemplos, né? E aqui os nomes, que geralmente são os nomes utilizados, né, de cada ferramenta, e quando você for usar a ferramenta, você provavelmente vai achar esses nomes aí. E aqui um exemplo que eu dei para vocês, né? Por exemplo, aqui em Python, né? Igual eu falei, isso aqui na aula de Python, não é aula de SQL, mas é interessante vocês entenderem como é que funciona, né? Então, tipo texto, né? Então, no Python, você vai ter que botar aqui o string, né? Você vai ter que botar aqui as aspas para ser considerado um tipo de texto numérico, né? E aqui tá definindo variáveis, né? Python. Então, o ponto float, né? Que é o decimal, vai ter aqui o pontinho, né? Para poder separar as casas decimais, o lógico, booleano, o true aqui, a hora, né? Tá aqui, ó, ano, mês, dia, a hora e o minuto, que é o tipo daytime, né? É só o dia, só a data, por exemplo, né? E SQL é o que eu tava falando para vocês. O ID é o inteiro, beleza. O nome é varchar, né? Varchar de 100. Então, é uma cadeia de caracteres com tamanho máximo de 100. A idade é o inteiro, certo? O salário é um decimal, né? Então, 10 caracteres, né? Com duas casas decimais. O
date, né, que é o booleano, 0 para falso, 1 para verdadeiro, né, o date time, enfim. E tudo isso tem a ver com a regra de negócio, não são de regra geral, costuma se usar assim, mas pode ter uma regra igual eu falei, por exemplo, a do CPF, né, às vezes é mais interessante deixar o CPF como texto, em vez de número, mesmo sendo número, e assim por diante. E fazendo aqui uma leitura, um resumão, né, para vocês. Então, é o que a gente viu agora, né? Então, tem aqui o SQL, o Python, o Power BI, que tem os seus respectivos nomes, mas que basicamente é a mesma coisa. Um exemplo, né? O exemplo aqui de valor, o numérico, basicamente também a mesma coisa, né? Explicando aqui o lógico e a parte de hora e data, tá? Espero que vocês tenham entendido a importância do tipos de dado, né? De classificar esses dados de forma correta. Vocês vão encontrar muitos desafios em relação a essa parte de tipos de dados, né? Vocês vão ver como isso é importante, como isso interfere na qualidade, né? De você ter uma boa modelagem, a gente vai ver sobre isso também, sobre essa parte de modelagem. Então, tudo isso influencia, tá? Então, tipos de dados é muito importante, entendam, basicamente esses, que são os principais, mas sempre busquem, né, se aperfeiçoar e irem mais a fundo nos assuntos que vocês acharem necessário. Mas esse basicão aqui já vai ser um bom pontapé inicial para você se dar muito bem com essa parte de base de dados. Beleza? É isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo